Olá, hoje a gente vai mergulhar em Atos capítulo 16. Vamos lá. A história começa com Paulo encontrando Timóteo lá em Listra. Um rapaz assim, bem conceituado, a mãe era judia, o pai grego. E Paulo quer ele na equipe. Só que tem uma questão prática, né? Ele circuncida Timóteo. Isso por causa dos judeus dali que, bom, sabiam que o pai dele era grego. É uma decisão bem pragmática logo de cara. Mostra uma sensibilidade, né, com o contexto local. Mesmo que Timóteo, pela lei judaica, já fosse considerado judeu por causa da mãe. Sim, sim. E ele segue em viagem, entregando as decisões lá de Jerusalém, e as igrejas vão se fortalecendo. Mas aí a narrativa dá uma virada interessante com a orientação divina vindo forte. É fascinante, não é? O Espírito Santo agindo diretamente. Primeiro, impede eles de pregarem na província da Ásia. Depois, na Bitínia também. É como se tivesse uma força dizendo especificamente onde eles não deveriam ir naquele momento. Exatamente. Um redirecionamento divino, assim, em tempo real. E essa orientação toda leva a um momento chave em Trode. A visão de Paulo. Ele vê, à noite, um homem da Macedônia pedindo: passe a Macedônia e ajude-nos. Bem direto. E eles entendem na hora, é um chamado de Deus. Isso é, nossa, uma mudança geográfica e estratégica enorme. A porta para a Europa se abrindo ali. E eles vão, né? Navegam para Macedônia, chegam em Filipos, uma colônia romana, um lugar importante. No sábado, eles procuram um lugar para orar, meio fora da cidade, perto de um rio, e encontram umas mulheres reunidas. Começam a conversar. E no meio delas está Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. O texto diz que ela já era temente a Deus. E aí, olha que bonito. O Senhor lhe abriu o coração para a mensagem de Paulo. Uma conversão super significativa. Ela e a casa dela são batizadas e ela, assim, insiste para que eles fiquem na casa dela. Essa hospitalidade acaba sendo a primeira base cristã na Europa, praticamente. É muito interessante como essa porta se abre. Não numa sinagoga, nem num debate público, mas numa conversa mais informal, com mulheres ali na beira do rio. Meio que subverte um pouco as expectativas, né? Totalmente. E esse apoio inicial foi crucial. Mas, claro, a presença deles em Filipos logo chama outro tipo de atenção. Aparece uma jovem escrava. Tinha um espírito lá de adivinhação. E que dava muito lucro para os donos dela, né? Ela começa a seguir Paulo e Silas, gritando por dias a filo que eles eram servos do Deus Altíssimo. Paulo, uma hora, fica incomodado, sabe? E expulsa o espírito em nome de Jesus. O que, claro, Corta a fonte de lucro dos donos dela na hora. Acabou a galinha dos ovos de ouro ali. E a reação imediata e violenta. Os donos, vendo que perderam o lucro, agarram Paulo e Silas. Levam eles direto para a praça pública perante as autoridades. a acusação é pesada. São judeus, estão causando tumulto na cidade e ensinando costumes que não são legais para romanos. Uma mistura perigosa ali. E a multidão se inflama contra eles. Os magistrados, sem nem ter um julgamento direito, mandam tirar a roupa deles, açoitar com varas. E jogar na prisão. E não em qualquer cela, mas no cárcere interior, o mais seguro. Com os pés presos no tronco ainda por cima. Uma situação horrível, humilhante. Pois é, mas aí, a história tem outra virada daquelas. Lá pela meia-noite, Paulo e Silas estão como? Orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouvindo tudo. De repente, um terremoto. Mas um terremoto violento mesmo. Abala a prisão inteira, abre todas as portas, solta as correntes de todo mundo, uma coisa impressionante. Pega a espada para se matar. Mas Paulo grita lá de dentro: não faça isso! Estamos todos aqui. Imagina o susto do homem. Ele pede luz, entra correndo, tremendo todo, e se joga aos pés de Paulo e Silas. E a pergunta dele é direta: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? E a resposta também é direta. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Simples assim. E ali mesmo eles pregam a palavra para ele, para toda a família dele, naquela mesma hora da noite. O carcereiro lava as feridas de Paulo e Silas e ele e toda a família são batizados. Depois leva eles para a casa dele e oferece comida. E o texto diz que ele se alegrou muito com toda a sua casa por ter crido em Deus. Uma transformação radical, né? Da noite para o dia, literalmente. Impressionante.
Aí, de manhã, os magistrados mandam um recado. Podem soltar esses homens. Mas Paulo não ia sair de fininho. Ele manda dizer para os oficiais: olha só, a gente foi açoitado em público, sem julgamento, sendo cidadãos romanos. E aí jogaram a gente na prisão. E agora querem tirar a gente escondido? Não, de jeito nenhum. Que eles mesmos venham aqui nos tirar. Ele joga a carta da cidadania romana. E isso muda tudo na hora. Os magistrados ficam apavorados quando descobrem que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Tinham violado a lei romana gravemente ao açoitar cidadãos sem um julgamento. Que erro! Exato. Daí, eles vão pessoalmente até a prisão, pedem desculpas, acompanham Paulo e Silas para fora e pedem por favor para eles irem embora da cidade. Antes de irem, eles ainda passam na casa de Lídia, dão uma força para os irmãos que estavam lá e aí sim seguem viagem. Uau, que capítulo intenso, né? A gente viu a jornada sendo guiada pelo Espírito, a fundação da igreja na Europa começando ali com Lídia. Uhum. E o confronto direto por causa da libertação da escrava, que leva para a prisão. A fé inabalável deles na prisão, o terremoto, a conversão surpreendente do carcereiro e da família dele. E no final, essa afirmação estratégica dos direitos de cidadania. Mostra a complexidade toda, né? Exatamente. Mostra essa dinâmica constante. Orientação divina, oposição humana forte, mas a mensagem avançando apesar de tudo. Pois é, fica uma reflexão interessante, né? Esse capítulo mostra muito bem como os obstáculos, o sofrimento, em vez de serem um fim, podem paradoxalmente acabar sendo o catalisador para a expansão, para demonstrações de força espiritual que ninguém esperava. A pergunta que fica ecoando é: será que os obstáculos que a gente enfrenta hoje não podem, de alguma forma, escondida, estar abrindo novas portas ou revelando forças que a gente nem sabia que tinha?